Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as maravilhas que o Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, pode fazer por você dentro do Excel. Então a gente vai aprender as funcionalidades que o Copilot tem para ajudar a gente, para facilitar o nosso dia a dia ali dentro do Excel. Então, bora lá! Então aqui, eu tenho uma base de dados, dentro do Excel e eu vou clicar aqui, no meu Copilot e ele vai me abrir aqui, essa barra lateral dentro do Copilot. Eu vou só habilitar o meu salvamento automático aqui, para a gente utilizar o Copilot, tem que estar habilitado o salvamento automático. Então, vou habilitar aqui, vou conectar no meu OneDrive. Se você já tiver conectado, ele não vai pedir isso. Então, habilitei aqui e agora, eu posso vir aqui e eu posso fazer, O que a gente pode fazer aqui dentro do Excel com o Copilot? Eu posso pegar essa opção aqui, de criar, que aí ele vai criar algumas colunas com fórmulas. Por exemplo, eu posso pedir para ele criar uma coluna. Eu vou vir aqui, e ele até me sugere alguma coisa, Por exemplo, adicionar uma coluna para comparar custo de entrega e ID do cliente. Vou clicar nessa opção aqui para ver o que ele vai me mostrar. Cliquei aqui. Eu tenho, a minha coluna de custo de entrega. Só para mostrar aqui para vocês, eu tenho a coluna de custo de entrega, que está aqui. E tenho a coluna do ID do cliente, que me fala qual que é o meu cliente. Então, eu tenho ela aqui. E aí, ele tá fazendo ali, ele tá pegando toda a minha base de dados e fazendo a minha comparação. Vamos ver. Aqui ele não fez uma coisa muito interessante, não. Ele colocou essas coisas de falso. Não ficou legal. Mas então eu vou, já que ele não conseguiu fazer uma coisa tão legal, eu vou pedir para ele, por exemplo, somar a coluna valor da mercadoria e a coluna valor do frete, para saber quanto que está custando ali tudo aquela entrega para mim. Então, eu vou vir aqui nele e vou pedir para ele adicione uma coluna somando as colunas valor da mercadoria e valor do frete. Vamos lá. Dei o comando aqui para ele. Vamos ver o que ele vai fazer, Se ele vai fazer essa soma pra gente, Tá gerando uma coluna, Tá gerando uma sugestão de uma coluna aqui, que ele vai gerar a fórmula para mim, Então, vamos, Ele criou, por exemplo, uma coluna falando, chamada, Ele deu a sugestão da gente criar uma coluna de valor total, colocando, somando as colunas H e I, E aí, olha lá, ele deu até os resultados aqui para mim. Aí, o que eu posso fazer, Eu tenho a opção de pedir para ele inserir essa coluna. E olha lá, Olha aqui, eu só passei o mouse em cima do inserir coluna e olha lá, ele já colocando ela para mim lá no final. Então, eu vou clicar aqui, E olha só, ele inseriu uma coluna para mim, automaticamente, sem eu precisar fazer a fórmula. Então, essa é a funcionalidade aí da gente colocar, utilizar essa parte aqui de criar. Agora, eu vou vir aqui, nessa parte de analisar, Vamos ver as análises que ele pode fazer pra gente, Cliquei aqui, ele vai me dar, por exemplo, algumas sugestões de perguntas que eu posso fazer. Vamos colocar, por exemplo, quantos motivos... Aqui a gente tem uma coluna de motivos de devolução, Aí, por exemplo, eu tenho, os motivos de devolução, se eu tenho, se foi por desistência, por mercadoria errada, nota fiscal com erro, ou então eu tenho as mercadorias que não tiveram devolução,
E aí ele tá me dando a sugestão de colocar, né, de contar quantas entregas não tiveram devolução. Então, vou clicar aqui e vamos ver o que ele vai fazer para mim. Ele vai gerar, né, vai analisar toda a minha base de dados para poder gerar os meus dados. Isso aqui pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho da base de dados, né? Aqui a gente tem uma base de dados bem grande. Então, olha aqui, ele contou para mim, né, a quantidade, porque a minha base de dados, ele identificou que na minha base de dados, olha aqui, ó, eu tenho, por exemplo, cada linha da minha tabela é uma entrega diferente. Então, ele viu que isso, né, que cada linha da minha tabela é uma entrega diferente e fez a soma, né, a contagem da quantidade de linhas quando, né, o motivo de devolução não, né, for sem devolução. Então, ele colocou assim, ó, existem 5.406 entregas que não tiveram devolução. Aí, ó, eu vou pedir para ele fazer vou pegar outra sugestão que ele me colocou aqui, ó, de quantos, né, a gente tem essa coluna de status, que a gente tem se a entrega foi no prazo ou fora do prazo. Vou pedir para ele analisar isso aqui, né, de quantas entregas foram dentro do prazo. Então, vou pedir para ele analisar aqui, ele vai pegar toda a minha base de dados e olha lá, ele fez a contagem lá de que foram 3.577 entregas que foram feitas dentro do prazo. Mas agora, por exemplo, eu posso dar alguns comandos para ele também. Então, eu vou dar o comando dele ver, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a coluna de cidade, né? A gente tem a cidade e o estado. Eu vou perguntar para ele, vou pedir para ele me falar qual que foi o estado que teve mais entregas, né? Então, vou vir aqui. Qual foi o estado com o maior número de entregas? Vamos ver se ele vai conseguir achar isso aqui pra gente. Olha lá. Sabe quando a gente fica fazendo tabela dinâmica no Excel? Ele fez uma tabela dinâmica pra gente, automaticamente, e aí ele viu que o estado com maior número de entregas foi o estado do Paraná, na cidade de Curitiba. E aí ele veio e trouxe para mim aqui, ó, que teve, né, o estado foi Paraná, na cidade de Curitiba, com 683 entregas. Então, gente, isso daqui é uma ferramenta poderosíssima dentro do Excel, né? O Copilot é uma ferramenta poderosíssima dentro do Excel para a gente poder, né, otimizar o nosso tempo, fazer análise. Ele consegue fazer até gráficos aqui dentro do Excel para a gente. Se a gente pedir para ele fazer algum gráfico, ele pode fazer também. E isso vai facilitar muito o nosso dia a dia aqui dentro do Excel. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui e seguir o nosso canal para poder ficar por dentro de outros vídeos tão incríveis quanto esse.